Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje esta Santa Missa da sexta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. Na primeira leitura de hoje, que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, a liturgia nos apresenta a perseguição que os apóstolos estavam passando. Ora, mataram a nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eles estavam perseguindo aqueles que eram discípulos de Jesus. Eles estavam querendo matar, fazer o mesmo que eles fizeram com Jesus, com os seus discípulos, com os seus apóstolos. No entanto, Gamaliel, um dos chefes dos judeus, do Sinédrio, ele se levanta e dá um conselho para os demais. Prestem muita atenção nessas palavras que Gamaliel disse para os outros. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupei com esses homens e deixai-os ir embora, porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado, para não vos poderdes em luta contra Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos acordar para a vida. E aqui eu digo a vida eterna, precisamos acordar. Satanás, desde o início da igreja, ele sempre perseguiu a igreja. Ele sempre quis destruir a igreja. E por que Satanás quis e quer e faz isso? Porque a igreja não é uma realidade humana, ela é uma realidade divina. Se fosse humana, ela já tinha caído há muito tempo. Ela não tinha permanecido firme nesses 2000 anos de história. É por isso que nós precisamos acordar para a vida. Olha o processo da encarnação. Desde ali, Satanás, por meio de Herodes, querendo matar Jesus. Olha os apóstolos passando por esse sofrimento. Olha o que fizeram com Jesus. Olha, durante a história da igreja, o que fizeram com os mártires, que preferiram morrer, derramar o sangue, do que traírem a nosso Senhor Jesus Cristo. Não é brincadeira. Nós temos que ter essa certeza. Ah, mas Deus não criou placa de igreja. Ah, Deus é um só, Deus está em todo lugar. De jeito nenhum. Cuidado, Satanás também pode se disfarçar de bom. Satanás também manda muitas pessoas rezar, manda muitas pessoas fazer peregrinação para Fátima, manda você fazer o bem à pessoa. Ele só não vai mandar você fazer uma coisa: romper com o pecado. Isso ele nunca vai mandar você fazer. Ele nunca vai mandar você procurar um sacerdote para confessar os seus pecados, porque se você faz isso, ele perde o poder sobre você. Mas o resto ele vai mandar você fazer tudo, até mesmo vir para a Santa Missa e comungar Jesus Eucarístico. Então tome muito cuidado. Se a igreja fosse humana, ela já tinha caído. Mas como ela é divina, apesar das dificuldades, das provações, dos erros de muitos que estão dentro dela e à frente dela, ela já tinha caído. Existe um historiador, mais ou menos do século XV, se eu não me engano, que resolveu estudar a história dos papas. E esse historiador era um historiador protestante. Estudou a história dos papas e viu cada coisa. Viu o papa que era santo, viu o papa que não era santo, viu o papa que teve vida depravada, um período que infelizmente teve 3 papas dentro da igreja, papa que teve filhos, e por aí vai. Porque nesse período tinha muita intervenção do Estado na igreja. Então o Estado que decretava quem ia ser bispo, quem ia ser o papa. Aí ficava aquela mentalidade de alto clero e baixo clero, principalmente na Idade Média. Aí de repente, ele foi vendo, ele chegou a uma conclusão. Falou, não pode. Diante de tantos erros dos papas e a igreja permanecer em pé, ela só pode ser verdadeira, ela é divina, ela não é humana. Porque se ela fosse humana, ela já tinha caído com os erros de tantos papas, de tantos bispos. E assim ele se converteu à igreja católica. Então é essa certeza que nós temos que ter, meus irmãos e minhas irmãs. Apesar das dificuldades que nós vemos dentro da igreja, que não é da igreja, enquanto o corpo místico de Cristo, que a igreja é santa,
mas muitas vezes nossas, de vocês leigos, de nós sacerdotes, de bispo, a igreja ela é santa. E nós precisamos permanecermos firmes dentro da barca do Senhor. Então, quando Jesus chegou diante para Pedro e disse: tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Até onde eu sei, até por volta do ano 1500 mais ou menos, a única igreja cristã que sempre existiu e existe até hoje é a igreja católica. Então não se iludam. Ah, tudo é de Deus, Deus está em todo lugar, Deus é um só. Não se iluda. Isso é sinal que vocês precisam estudar a história da igreja, que vocês precisam estudar o catecismo, para parar de falar essas heresias, essas barbaridades. Os outros a gente respeita, é decisão, então a gente respeita. Não vamos caçar briga com ninguém, a liberdade de cada um. E isso que eu estou falando é para quem está dentro da igreja, não para quem está fora. Então você que está aqui dentro, não tenha dúvida, a igreja católica é a igreja de Cristo. E a maior prova, o maior tesouro que nós temos dentro da igreja é aquilo que o evangelho de hoje nos recorda, com a multiplicação dos pães. Esse episódio é uma prefiguração do sacramento da Eucaristia, onde nós não temos dúvida que na Eucaristia é o próprio Cristo que se dá. Em cada Santa Missa que nós estamos celebrando, é o próprio Cristo que vem ao nosso encontro, para recebermos Ele, para comungá-lo e para permanecermos nessa relação de comunhão, ou seja, de amor, coração para coração. É o meu coração com o coração de Jesus. Por isso que uma pessoa que está em pecado não pode entrar na fila da comunhão. Confessa primeiro, entra no estado de graça. Ah, mas eu queria receber porque eu estava me sentindo, não estou me sentindo bem, então vou lá e comungo. Você só está profanando o corpo de Cristo. Você só está piorando a sua situação. Por isso que a igreja recomenda para nós que é melhor a gente ficar sem comungar do que comungar em Jesus em pecado. Ah, o senhor pode falar o que o senhor quiser que eu vou comungar. Liberdade é sua. A minha parte eu já fiz. No final da vida, você vai ver o resultado de tantas comunhões enfeitas. Então a minha parte eu já fiz, a parte da igreja está feita. A liberdade é de vocês. Então vamos nessa Santa Missa, meus irmãos e minhas irmãs, agradecermos a Deus por essa oportunidade que nós temos de estarmos com as nossas igrejas abertas, de termos bons padres nas nossas paróquias, nas nossas arquidioceses. Muitos cristãos estão sendo perseguidos porque queriam fazer o que vocês estão fazendo, de estar sentado num banco, numa igreja, poder participar da Santa Missa, mas não podem. Mas mesmo na perseguição eles preferem morrer do que deixar de participar da Santa Missa, do que negar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos pedir a Jesus também a graça de sermos fiéis a Ele e à igreja até o fim. Mesmo que para isso, assim como os apóstolos, tenhamos que derramar o nosso próprio sangue, porque é somente assim que nós teremos a certeza que nós entraremos no reino dos céus, onde a igreja triunfante, ela reina, onde ela impera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.